Salve, amigo torcedor corintiano, amiga torcedora corintiana, vocês torcedores dos clubes que prestigiam o nosso canal, sejam todos bem-vindos, tá? Cara, que vocês tenham tido um ótimo sábado, que vocês tenham um ótimo domingo, tá? E que essa semana inicie abençoada e muito boa. Hoje teremos algumas coisas para falar. Eu achei que não ia ter vídeo esse final de semana, mas vai ter sim, senhor. Vou tentar manter uma frequência aí quando eu conseguir, tá? Pra quem não tá vendo aí, o cenário tá certinho agora. Tá faltando alguns detalhezinhos, mas praticamente tudo pronto, tá? Primeiro Paz de Orgulho, aí tá ali nosso querido Craque Neto, tá? Esse não é o José Ferreira, tá? Esse é o Craque Neto, é o verdadeiro do Corinthians, tá bom? O comentarista é só um personagem que sabe que fala do Corinthians da audiência. Tá o Cassião aqui, tá bom? O maior ídolo da história do Corinthians. Tá a Libertadores contra o Boca, aí tem a escalação dos dois times, o minuto do gol, no top, da aviãozão aqui, ó. Top demais, os copos que eu fui no jogo, tá? No vídeo do canal. Então, André Ramalho ali, o mosqueteiro, ó. André Ramalho ali, ó. É isso. Vamos lá. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o Romero também, tá? O Romero que fez um vídeo de despedida. Um vídeo bem bonito. Ele fala que quando ele chegou, ele achou que não ia ser tão grande como foi, né? Essa relação com o Corinthians. Foi bem legal. Eu acho que gratidão no futebol, a gente tem que saber o nível da gratidão, né? Porque eu acho que muitas pessoas confundem a gratidão com você não poder cobrar, você não pode falar verdades sobre algumas coisas. Mas eu tenho gratidão pelo que foi o Romero dentro de campo, pela sua liderança, então eu agradeço muito o Romero por tudo, tá? Faz mais de 60 gols, né? Muitos jogos aí com a camisa do Corinthians, um número grande, tá? Eu tenho alguns números aqui, vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês, tá? É que de cabeça eu sou uma tristeza ambulante, tá? Eu vou ver quantos jogos o Romero tem pelo Corinthians aqui. Não quero ver o vídeo. Não quero ver o vídeo agora, eu vou colocar o vídeo pra galera assistir depois, tá? Não, agora não. Depois eu coloco pra vocês, tá? Eu vou ver se eu acho aqui o número de jogos que o Romero tem. O Romero tem 377 partidas, tá? Pelo clube, marcou mais de 60 gols, conquistou 6 títulos, então o Romero tem aí com ele 2 paulistas, né, 2017, 2018, tem um brasileiro de 17, brasileiro de 15 e agora a Copa do Brasil. Não, tem 3 paulistas, perdão, tá? Eu esqueci do 25 agora, contra desse ano. Tem 17, 18 e 25, então tem 3 paulistas, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil, tá? O nosso querido Comerito, o nosso paraguaio aí, talvez o maior paraguaio desse século, né, que jogou no Corinthians. Tem umas pernas aí que jogou no Corinthians também, puta que pariu. Talvez um dos maiores estrangeiros da história do clube, né? Um cara que tinha suas limitações, tinha seus pontos fracos aí, de jogador limitado, e mesmo assim a gente sempre gostou, nunca faltou entrega, nunca faltou raça pro Romero. A gratidão que eu falo, a errada, é aquela gratidão que eu acho que a gente extrapola o limite de você não poder criticar, né? Eu lembro que a gente não podia cobrar o Cássio aqui no canal, que a gente era massacrado, a gente não podia criticar o próprio Romero, a gente não podia criticar o Fagner, porque a gente tinha que ter gratidão pelo que eles fizeram. Pô, eu agradeço, tenho gratidão, mas não vou deixar de cobrar. Então esse ano eu critiquei muito o Romero, quando era o Fagner, que estava gordo, e que não jogava bola desde 2018, quando voltou da Copa do Mundo, ele não jogava mais bola. O Cássio tinha anos que estava pesado, não conseguia sair do chão. Eu não vou deixar de falar aqui. Como eu falei, o Cássio é um dos maiores ídolos no clube, tá? O maior ídolo que eu tenho no Corinthians é o Cássio. Mas não vou deixar de criticar quando precisar criticar, tá? Isso jamais. Então eu acho que a gratidão a gente tem que saber a linha, tá? Do limite. A gratidão que eu tenho sempre eterna, mas a crítica vai acontecer. Esse ano o Romero fez algumas coisas que eu não gostei, como foi bater o pênalti, para não deixar, aparentemente parecia que ele não queria deixar que o Yuri passasse ele na arena, ou empatasse, e ele vai lá e perde o pênalti, gols que ele podia tocar a bola de lado, ele preferia finalizar e perder.
tá? Algumas coisas do jogador, as coisas que me irritaram como torcedor do clube que eu amo, e eu criticava assim, muita gente me massacrava porque eu criticava, tá? E por que eu falo que a gente tem que respeitar o Romero também, por agora pelo lado positivo? Porque o Romero nunca fez corpo mole, isso jamais. O Romero nunca mostrava que, tipo assim, tô no banco, eu vou deixar de correr, eu vou ter preguiça, eu vou causar intriga, eu vou brigar com o Memphis, eu vou brigar com o Garro, vou brigar com o Yuri. Não, isso não. Tá? Algumas atitudes dentro de campo eu não gostei, tá? De ser o capitão e às vezes querer bater o pênalti porque é o capitão e ele manda. Isso eu não gostava. Mas eu acho que o Corinthians, essa saída do Romero foi boa pro Corinthians e boa para ele. Para não encerrar o ciclo de maneira ruim. Eu sei que muita gente ficou bravo com o Corinthians porque o Corinthians não renovou, não quis fazer um contrato baixo que o Romero pediu, mas eu acho que tem hora que tem que acabar. Tem hora que o ciclo precisa se encerrar. E o ciclo do Corinthians com o Romero se encerrou. O vínculo se encerrou. A história está feita, a história está escrita. O Romero conseguiu ganhar 2 títulos no seu último ano. Tá no seu último ano. Foi importante no Paulista, foi importante nos jogos que entrava para segurar jogo. E é isso. Tá? Levantou a taça junto com o Maicon, 2 capitães. Que fez história, né? 2017, 18 juntos também, agora de novo, novamente juntos. Então, eu acho que chegou no fim e é melhor do que se desgastar mais. Tá? Então, muito obrigado ao Romero pelos serviços prestados. Você sempre colocou o clube do Corinthians, nunca desrespeitou, nunca se colocou acima do clube, porque tem jogador que faz isso, que se coloca acima do clube. Tem treinador rival que faz isso, né? Você acha que é maior que o clube lá, presidente também que você acha que é maior que o clube. E o Romero nunca fez isso, sempre colocou o Corinthians na frente. Né? Eu vou colocar o vídeo para vocês agora. Vamos lá, vocês que viram aí o vídeo do Romero, tá? Funcionante, né? Bonito o vídeo do Romero. Então, muito obrigado pelo serviço, pelo título, todo a respeito pelo Corinthians, tá? Eu não sei se eu cheguei a ver o Romero jogando na arena. Eu acho que nos jogos que eu fui, o Romero não estava, e nos 23 ele não entra contra o São Paulo. Eu vi o último jogo masculino, o Corinthians São Paulo 1-1. Depois eu não consegui mais ver, fui do feminino no mesmo ano, mas também contra o São Paulo, o Corinthians é campeão por 4-1, mas eu não consegui ir mais, tá? Infelizmente. Eu vou tentar voltar aí esse ano, tá? Outro que se despediu foi o Thales Magno, também postou um vídeo no Instagram, despedido. O Thales Magno tem 9 gols pelo Corinthians, começa muito bem, né? Faz gol na estreia, depois ele faz gol de novo, faz gol contra o Flamengo. Esse ano ele começa muito bem, sendo artilheiro do Corinthians no ano, até um certo momento, e depois ele cai de produção de uma maneira impressionante. Não conseguia fazer perto do que ele fez quando ele chegou, então ele não ganhava nenhum drible, não conseguia finalizar. O último gol dele foi contra o Ceará, logo depois da volta do Mundial de Clubes. Ele faz um gol contra o Ceará que ele quase perde, pé mole, uma preguiça, caindo, tropeçando sozinho. Então, o começo do Thales foi muito bom e promissor, o meio foi ok e o final foi pavoroso. O ano do Thales é muito ruim após o Paulista, né? Após o Paulista, o ano do Thales fica muito ruim, muito abaixo do que ele pode fazer, entregar, porque eu vejo que o Thales tem sim sua qualidade, mas no Corinthians não deu certo. E muito obrigado aí pelo que fez ano passado, que sim, aquela vitória contra o Flamengo que ele faz gol é muito importante, ele fez gols importantes, que ajudou o Corinthians numa retomada aí, mas o final aí, mais pro meio e pro final, não foram legais. Muito obrigado pelo serviço aí pro Thales. Vocês viram que o Duílio não tá mais no Corinthians e mesmo assim ele consegue atrapalhar o nosso início de ano, né? Por conta de um acordo que o Duílio fez com a Caixa de recursos financeiros que seriam premiações, etc., que o Corinthians conseguiria sem ninguém saber. Até o momento eu não sei, eu acho que o Osmar Stabile não sabia. A Caixa bloqueou 50% do valor da premiação da Copa do Brasil do Corinthians, tá? O Corinthians aí não tem o total valor de mais de 70 milhões ainda, tá? E 50% aí bloqueados pela Caixa por conta de um acordo do seu Duílio Monteiro Alves. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque o Duílio, ele gosta de processar muitas pessoas, né? Ele gosta. Ele sabe que não tem outro caminho, porque ele sabe que a gente está certo, mas aí ele tenta pescar alguma coisinha das nossas falas
para processar o nosso trabalho. O canal vem crescendo, então eu tenho que tomar cuidado, né? Mas eu tenho que falar algumas coisas, né? Como que pode, né, uma pessoa fazer tão mal para um clube, né? Como que pode a pessoa fazer tão mal para uma instituição tão gigante, né? Mais de 30 milhões de torcedores sofrem de um cara assim, né? O terceiro foi dele também, do André Sanches, Roberto de Andrade. Como essas pessoas conseguem fazer tão mal a uma instituição tão gigantesca, a uma torcida tão fiel? Como que pode, né? Para você quebrar o Corinthians financeiramente, tem que fazer trabalho, tem que trampar. E esses caras conseguiram. Que trampo, hein? Não é fácil você conseguir quebrar o Corinthians financeiramente, como esses caras fizeram. Mostra a vontade que eles estavam de acabar com o Corinthians. Né? Não só eles, né? O Pinóquio também, o Augusto Melo também não tá fora dessa salinha aí de pessoas que fizeram mal pro Corinthians. Né? E o Osmar Staro eu não vou falar ainda, tá? Mas o vice dele é impressionante, né? O vice dele ganhou o Paulista, ganhou o Brasil pra gente, né? Vocês viram aí que foi na rede social que ganhou a Copa do Brasil pra gente, né? Criticaram ele, falou assim, demos a Copa do Brasil pra vocês, ainda critica. Ele fez o gol, né? Ele que fez a jogadaça que gerou o gol, não foi o Bidon, não foi o Yuri que deu passe, não foi o Matheus que deu passe, não foi o Mendes que fez o gol, não foi o Yuri que fez o gol, não foi o Hugo que pegou 2 pênaltis na semifinal, não foi o Bidon que bateu o último pênalti para classificar a gente para a final, não foi o Gustavo que chamou a torcida logo após ele fazer o gol, depois que o Hugo pegou o perfil do Gabigol, não, foi o Armando Mendonça que fez tudo isso. É patético, cara, postura patética. O Kaká Catalã falou assim, pô, não responde. Pra mim, Kaká, com todo respeito, tá, mano, você é um cara, gente boa demais comigo, ainda a gente tem contato, mas, pô, não dá. Eu acho que essas pessoas são fanfarrões, sabe? Eu acho que essas pessoas não querem o bem do clube. Desculpa, a pessoa que pensa assim que é o bem dela. A pessoa que pensa assim, pra mim, ela quer o bem dela. Eu sei que, às vezes, na rede social você responde muito bravo, você fica irritado com alguma crítica, mas também uma pessoa que responde assim, quando ela é criticada, é porque ela quer o bem dela, ela não quer o bem do clube. Tá? Ela se coloca acima do torcedor corintiano, ela se coloca acima do bem e do mal, pra mim. Tá? Pra mim é isso. Eu não gosto. A pessoa do Armando Mendonça não me apetece em nada, tá? É uma pessoa estranha, é uma pessoa que eu particularmente acho estranha, tá? É uma pessoa que eu acho estranha. Eu acho que é um cara que eu não conseguiria ficar no mesmo ambiente, porque ele não me passa uma energia boa, tá? Na fala, na feição dele, não parece uma pessoa que eu queria ter contato, tá? Realmente não sei, mas ele ganhou, né? Tudo, pelo que ele fala, ele ganhou tudo, porra. Então, revoltante, cara. Vamos lá. O Roberto não se representou junto com o elenco, tá? O Roberto tá na Itália, tirando o passaporte europeu para fins pessoais, foi o que o Corinthians colocou no seu Instagram, tá? Botado na matéria aqui do GE. O atacante Roberto não se representou com o restante do elenco do Corinthians nesse sábado. Ele viajou para Roma, na Itália, para tratar da obtenção de cidadania italiana. O staff do centroavante avisou a comissão técnica que o antigo executivo faria um soldado sobre a viagem ainda no passado. Com a roda de diretoria, a expectativa é que o Roberto seja um jogador como o CPJ grava no fim da próxima semana, na reta final da preparação para a estreia paulista. O Corinthians jogará contra a Ponte Preta no próximo dia 11, às 4 horas, na Neoquímica Arena, na roda inicial do Paulista. Por começar com o time reserva. Então é isso, tá? Vamos lá. Vamos falar a realidade aqui. Dói. Pra quem gosta do Yuri, eu também gosto. Mas eu gosto do profissional, eu não vou ficar aqui. Ai meu Deus, ele vai embora. Porque eu vejo gente chorando, né? Aí fica colocando emoji de choro no Instagram do cara. Vamos lá. Postura de corintiano, né? Vamos olhar um pouco pro Corinthians, tá? A venda do Yuri financeiramente é muito boa. Embora o Corinthians não tenha 100%, tenha 50%, uma venda grande do Yuri Alberto financeiramente é muito boa. Esportivamente talvez seja ruim, porque ele está começando um ano, mais um ano, cada vez o Yuri Alberto vai melhorando, o seu desempenho não com o ano do Yuri Alberto é muito bom, mas quando você vai amadurecendo, em idade mesmo, o Yuri Alberto vai fazer 24 anos, 25, você vai ficando melhor fisicamente, você vai chegando no seu prime físico, né, como falo, você vai chegando no seu auge físico, né, porque dizem que o auge
físico do jogador é no 25 a 27 anos, o auge físico, depois tem um declínio e antes é amadurecimento. Então o Uri Alberto está chegando no seu auge físico, é muito importante, isso vai ajudar muito ele. Tá? Então, o que eu posso falar? Que continue, esportivamente que continue. Mas eu não vou ficar aqui implorando para o Alberto ficar, tá? É um jogador como qualquer outro. Nenhum jogador profissional, vamos lá, vamos colocar aqui, tá? Nenhum jogador profissional, tá? Nenhum jogador profissional, nenhum, coloca o clube na frente da carreira. Nenhum. São poucos. Nenhum. Não sei se é nenhum. Eu acho que os que ficaram 100% no clube, aqui no Brasil principalmente, é porque alguma coisa aconteceu. Tá? Alguma coisa aconteceu. Eu acho muito difícil um jogador colocar o clube na frente da carreira. Muito difícil. Ai, show, mas o Marcos ficou no Palmeiras o tempo todo, nunca saiu. Alguma coisa aconteceu, gente. Alguma coisa aconteceu. Não fechou contrato, não teve trâmites praticamente finais ali para dar certo, deu algum problema nos trâmites, alguma coisa. Não estou falando de erro não, tá? Mas alguma coisa, não se acertou de salário, mas ia. O Rogério ia pro Arsenal. Alguma coisa acontece, tipo, o salário não vai ser tão bom, mas você vai ser reserva inicialmente. Isso afeta, aí o cara pode ficar. E aí vai passando o tempo, não vai chegando propósito e etc. E não, cara, não falando da mentira que a Mili lá, como falou, em rede nacional e foi cobrado pelo próprio Rogério. Isso não, tá? Jamais, pelo amor de Deus. Mas acontece, às vezes você vai ser reserva inicialmente porque tem um goleiro titular aqui, ele tem história no clube. O jogador fala assim, pô, tô jogando aqui, eu vou ficar. Aí vai passando o tempo, vai ficando mais velho e acaba não chegando no seu posto. É isso. Tá? O Totti ia pro Real Madrid em 2004, 2003. Ele ia pro Real Madrid. Mas aí no final aconteceu um negócio lá de salário, e ele decidiu não ir. Mas ele não tinha colocado a Roma na frente do profissionalismo dele, ele ia pro Real Madrid. E depois não foi, aí foi passando o tempo, algumas propostas não foram tão boas como foram do Real Madrid, e ele ficou na Roma a vida inteira. Tá? Mas nenhum jogador coloca o clube na frente da carreira. Nenhum. Então, o Roberto não vai colocar o Corinthians na frente da carreira dele. Tá? E olhando pro lado do jogador, tá certo. Tá certo. O jogador não vai colocar o clube na frente da carreira. E tá correto. Olhando pro lado do jogador, tá correto. Ele precisa, talvez, de um contrato milionário. Claro que é um cara que ganha muito bem no Corinthians, é um cara que a vida já está estabelecida aqui no Brasil, pelo menos. Mas é isso, não sai um balanço de que a maioria, 90% dos jogadores que aposentam, eles acabam perdendo todo o dinheiro. Tem jogador que sabe disso e quer fazer um pé de meia a vida toda. Aí você vai para um contrato para a Arábia, nos Estados Unidos, na época da China, quando tinha um projeto lá, né? Catar. O Roberto está pensando no lado profissional. Uma Roma, uma das principais ligas, que é a Liga Italiana. Depois ele pode, se ele der certo na Roma, porque ele pode dar certo porque ele tem um jogo de estilo italiano atual, né? Ela acha que italiano ainda é aquele jogo brutamonte, mas não, o Roberto tem muito facão, né? Então ele vai jogar muito na frente. A Roma quer ele pro lugar do Bibi. Então é isso. Não vou ficar implorando. Eu sei que ele vai colocar a carreira na frente do Corinthians. Talvez ele fique até 6 meses aí, e é isso. Não vou ficar chorando pro Roberto, não. Tá? Mas que ele fique, esportivamente que ele fique. Mas, profissionalmente, eu sei que ele vai embora. E é isso. Tá bom? A decisão dele, ele tá correto. Né? Ele tá correto. Vamos lá. É isso. O Corinthians estreou na Copinha contra a Trindade, ganhou de 1-0, gol do Favela. Tá? O Corinthians também reverteu as suspensões do Garra e do Martins no Paulistão, tá? E já podem estrear aí. Eu creio que o Corinthians não vai totalmente reserva, mas alguns caras vão estar no banco e eles podem entrar. Mas eu acho que o Corinthians está bem mexido, não vai totalmente reserva. Eu acho que talvez o Hugo comece para ganhar ritmo, porque já tem a final aí dia 1. Talvez eu acho que o Choca deve começar. A lateral dele estão
é um complicado, né? Porque o Corinthians está dando o Saravia, que está longe do mercado, mas ainda não derrubou o transfer ban, então vai demorar. Fala do Saravia, muita gente que tá falando que ele tá meio 50-50, né? Um jogador de 32 anos, pode ser bom para compor elenco, mas não participa de gol, não dá assistência há muito tempo. Vamos lá, eu gosto do Saravia, eu acho que para compor elenco é muito bom, e ele vai disputar a posição com o Matheusinho, não é só compor elenco. O Matheusinho terminou o ano bem, tá? Mas o Matheusinho tem muitas limitações técnicas, eu já falo isso aqui sempre. Tem dia que o Matheusinho tá para irritar, né? Tem dia que tá para irritar, o jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro foi um jogo para irritar a volta. Foi feia a coisa, a atuação do Matheusinho. Depois aí contra o Vasco, ele joga pra cacete o primeiro jogo, o melhor em campo do segundo primeiro jogo, pelo Corinthians, que foi um jogo horroroso. Segundo jogo ele joga pra cacete, dá uma assistência, participa diretamente do segundo gol. Então, eu acho que, mas mesmo assim, é um jogador de oscilações. E o Saravia chega também com um jogador de oscilações, também é um jogador que tem sua qualidade técnica. É um bom jogador. Liga no mercado, oportunidade de mercado, traz. Se conseguir trazer, traz. É importante. Você tem que ter elenco para um ano que vai ser cheio de jogos. Vai ter muito jogo. Se tá, eu acho que o Corinthians, estando na Libertadores, estando no Paulista agora, Brasileiro, Copa do Brasil, 4 competições, se brincar, o Corinthians joga 25 jogos ou até 30 jogos até o meio do ano, até a Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo o Corinthians vai jogar quase 30 jogos. A Copa do Mundo é em junho, né? Junho, julho. Acho que é junho. O Corinthians vai jogar mais de 30 jogos até a Copa do Mundo. É muito jogo, mano, em pouco tempo. Muito jogo em 6 meses. Né? Muito jogo. Então o Corinthians tem que se reforçar quando conseguir. Assim que derrubar o transfer, assim que o Osmar está de conseguir conversar com a Caixa para liberar o dinheiro do Corinthians, falando que não foi ele que fez o acordo, e aí o Corinthians consegue se reforçar. Eu acho que o Corinthians tem nomes aí que precisam fazer, tá? Eu vou colocar aqui, eu sei que muita gente vai me criticar porque eu tô olhando que o time fica rebaixado, mas eu acho que o próprio Saravia, que eu falei, Pochettino, do Fortaleza, é bom jogador, e ele sim pode chegar, não que tá nada certo, mas ele pode chegar por conta do Marcelo Paz e por conta do Dorival gostar do jogador. Pochettino. Eu acho que o Corinthians, se conseguisse financeiramente, teria que ir atrás do Savarino, de algum jeito. Mano, manda 2 jogadores, manda base, tipo assim, manda Donelli, que é um jogador que tem poder de revenda, manda Rian, manda alguma coisa, e tenta fazer, mano, abate o preço, sabe, se conseguir. Tô falando assim no mundo ideal, tá, pelo amor de Deus, não tô colocando aqui o que ele vai contratar, é no mundo ideal. Esses 3 caras aqui, Gabriel Paulista, que tá querendo jogar aqui, então tem 4 nomes, né? A gente tem aqui Saravia, Pochettino, Savarino e o Gabriel Paulista. Ele quer jogar. Ele tem 32 anos. Não, 32 anos tá bem ainda. Ele é titular absoluto no Besiktas, só que ele quer voltar pro Brasil. Ele é titular, mas ele quer voltar. E ele é corintiano, ele falou que tem um sonho de jogar na Corinthians por conta do irmão dele. Eu não sei se o irmão dele faleceu ou o irmão dele sofreu um acidente, é corintiano. Não sei, tá? Me desculpe. E ele é corintianaço, tipo assim, corintianaço que eu falo, o irmão dele era corintianaço, ele quer realizar sonhos pro irmão dele. Já postou foto do Corinthians e tal. A gente tem que olhar, tá? Então eu dei 4 nomes pra vocês aí, tá? Sei que vocês não vão gostar do Pochettino, porque ele caiu do Fortaleza, mas eu olho pelo jogador, bom jogador do Pochettino. Tá? O Corinthians pagou a primeira parcela de 20,5 milhões a Matias Rojas, tá? O Corinthians possui dívida de 41 milhões e o Corinthians pagou metade aí já. O cara vai comer 40 milhões e não fez um gol no Corinthians e tem 3 assistências. Eita, vai sair milionário. E é isso. O Corinthians representou, né, ontem com 25 jogadores e explica o motivo de 8 ausências. Né? Então, o Michael e o Angela estão em renovações contratuais. O Martínez está resolvendo a situação do visto é foda, do visto. O Alex Santana está fora dos planos, ele quer ficar no Corinthians, mas o Dorival não conta com ele. Ele tem uma boa relação com o Dorival, mas o Dorival, acho que por questão de aliviar a folha também, tinha que escolher alguns nomes, escolheu o Alex Santana. O Renato está fora dos planos também, nunca jogou na vida, né? Nunca jogou. Dizem que esse Renato aí também é uma perna danada. Né? Não deu certo em lugar nenhum. O Hector Hernandes está fora dos planos e se representa também, vai se representar em outra live, outro dia. O Hector que fez o gol da arrancada do Copa do Brasil, né?
Nem gosto do Hector, não, tá? Mas eu acho que na situação que a gente tá aí, o Fagner negocia a rescisão do contrato e quer que o Corinthians pague para ele. A diferença de um ídolo que respeita o clube e um ídolo que meu Fagner. Nunca respeitou a instituição na vida dele. E é isso. Tá? Então, sem 8 jogadores. Então, Angileri, Maicon, Alex Santana, Renato, Hector, Fagner e Roberto e José Martins, com diferentes motivos, mas os 8 não se representaram. Um vai se representar de 5 horários diferentes, o outro está em negociação de renovação, tratativa, etc. Tá bom? Eu acho que o Angileri e o Maicon devem ficar. O Maicon vai, com certeza, o Angileri está em renovação, mas deve ficar. Eu acho que 3 anos não. 2 no mínimo. No máximo 2, no mínimo 1. No era o ideal. Mas tá bom. E é isso. Demais, eu acho que tá bom, né? O vídeo não ficou maravilhoso. Sei que tem defeitos ainda. Tô aprendendo a gravar pelo computador. Mas é isso, tá bom? Lembrando, 4 nomes que eu tentaria a contratação caso o Corinthians publique transfer ban e consiga ter receita: Saravia, Pochettino, Savarino e Gabriel Paulista. Fechou? Lateral esquerdo, estamos bem. Se o Bidu ficar, vai ficar. E hoje vai ficar também. Temos dois laterais esquerdos aí, ok. Não é brilhantes, ok. Se livrasse do Kaká e do Felix, ia ser uma boa também. Mas é isso. Tá bom? Marcelo Paz, confiamos em vocês aí. Você, a parte financeira, negocie com a Caixa com nós aí. Eu tô perdido. Forte abraço. Beijo no coração de vocês. Vai, Corinthians. Valeu, falou. Fui.